Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Estamos chegando ao final do capítulo 11, o capítulo que narra define a fé e narra vários eventos da história do Antigo Testamento, do que esses homens fizeram em nome de Deus, o que Deus operou por meio deles. E a pergunta que nós devemos fazer ao ler essa pergunta é: qual o propósito do autor aos Hebreus a narrar esses eventos, ao narrar esses acontecimentos? Qual é o sentimento que ele quer que eu tenha ao entender essa narrativa? Eu preciso ler o texto e entender o significado do que está sendo dito. Mas o que está sendo dito é um meio para me fazer chegar a um conceito, a um sentimento, a uma perspectiva. Se eu leio o texto e eu não chego nesse ponto que foi o propósito pelo qual o texto foi escrito, eu me desviei em algum ponto. Eu me desviei no propósito pelo qual esse texto foi escrito. Eu preciso caminhar por essa narrativa, mas eu preciso, acima de tudo, chegar nesse ponto. E eu preciso fazer essa pergunta toda vez que eu vou ler a Bíblia. O que ele quer? Aonde ele quer me levar? As pessoas geralmente chamam, né, esse capítulo de Heróis da Fé, Galeria da Fé. Mas a pergunta é: aonde ele quer me levar? O versículo 29 fala sobre a travessia do Mar Vermelho. E o versículo 30 já começa na prestes à entrada na terra de Canaã. Você vê que a travessia, a saída do Êxodo, está lá em Êxodo 12, a última praga, e depois eles saem, né? Atravessam o Mar Vermelho, em Êxodo 15, e eles estão cantando o cântico de Moisés. Mas entre o verso 29 e o verso 30 estão os 40 anos. Mas o narrador não vai falar, porque não é um período positivo. É um período em que o povo foi incrédulo. Para o propósito dele, veja que não é uma mera narrativa de fatos. Ele não está preocupado com a cronologia dos eventos, mas ele quer pontuar atos de fé ao longo da história. E aí ele pula os 40 anos e ele vai para o período de Josué. Mas existe um propósito. O versículo 30 e 31 é exatamente o contexto dos dias da entrada na terra. Como esse contexto é diferente, né, do período dos 40 anos, especialmente aquele texto-chave na história de Israel que culminou com os 40 anos, Números capítulo 13. Quando os espias vão, em Números 13, são enviados 12 espias, um de cada tribo, para entrar, para espiar a terra e ver como melhor invadir a terra. E eles voltam com a informação para Moisés, mas 10 deles dizem: é melhor não invadir a terra, porque ali existem gigantes. Esse movimento de espiar a terra, exceto Josué e Caleb, 2 dentre os 12, que disseram vamos, 10 voltaram com uma mensagem de incredulidade que contaminou todo o povo. E Deus disse: olha, esse percurso que eles foram para a terra de Canaã, examinar a terra, né, a cidade, ali a região, durou 40 dias. Quando eles voltaram, ele disse: olha, vocês vão ser punidos 1 ano por cada dia. Números capítulo 14 explica que vão ser 40 anos, porque 40 dias foi o tempo que os 12 espias ficaram ali, olhando a terra. E eles voltaram com a mensagem de incredulidade. Eles questionaram:
o poder de Deus diante dos gigantes. Eles questionaram a capacidade de Deus em falar. E eles disseram, vamos ficar por aqui mesmo, não é melhor não ir, quem sabe até voltar para o Egito. Eles foram punidos. Deus disse, essa geração vai morrer, os de 20 anos para cima, exceto Josué e Caleb, e as crianças, elas que vão se tornar adultos e eles vão entrar na terra. Se você atentar para o contexto, Josué capítulo 1 ao 6, né, existe uma grande ênfase sobre o operar prodígios. Imagine o grande desafio de Josué, né, substituir Moisés. E o primeiro desafio, a primeira empreitada de Josué após Moisés, porque Moisés ele vai ficar com o povo no período dos 40 anos. Existem até 2 guerras que são mencionadas em Deuteronômio capítulo 2, que são guerras na Transjordânia, que é do lado direito do Jordão. O Jordão está aqui e ao lado esquerdo nós temos a parte de Israel que é entre o rio e o mar. Do lado direito, né, mais para o lado do Oriente, né, para o lado da China, Japão, ali a Transjordânia. Moisés ele vem aqui debaixo do Egito e ele vem costeando aqui pelo lado direito e ele faz 2 guerras ali, que estão descritas em Deuteronômio capítulo 2, antes de cruzar o rio Jordão e entrar na terra de Canaã. E quando ele passa, Deus tira a sua vida, né? Ele morre e agora Josué vai liderar o povo. Ele tem que ir diante de uma batalha, uma cidade altamente fortificada, que os muros são tão largos que existem casas em cima dos muros. Aos olhos humanos, não como Israel vai conseguir vencer essa batalha? Mas Josué, ele vai dialogar com Deus, ele vai ouvir Deus e talvez Deus dê alguma estratégia, algum ensinamento. Quando Josué conversa com o Senhor, antecedendo aquela batalha, em Josué capítulo 1, verso 8, o Senhor diz, Josué, medita na lei do Senhor de dia e de noite. O desafio que ele tem é liderar um povo para uma batalha e Deus fala sobre ler a Bíblia. Deus não fala sobre estratégia de guerra, Deus fala sobre ensinamentos, ele não perder o seu coração, ele não pisar à direita, à esquerda, ele meditar na lei do Senhor e não se aparte. E Josué capítulo 1 ao 8, né, é interessante isso, ele é a base para o Salmo 1. Né? Se você pegar, até eu tenho a Bíblia hebraica, você pega o Salmo 1, aí os rabinos eles fizeram uma anotação do lado do Salmo 1, dizendo assim, isso aqui é uma alusão a Josué capítulo 1, verso 8. Está lá os rabinos fizeram ao longo da história essa anotação, porque o Salmo 1 é uma referência a Josué capítulo 1, versículo 8. Né? A bem-aventurar, você será, às vezes as traduções colocam bem-sucedido, né? Mas é a mesma palavra, tá? Do Salmo 1, bem-aventurado, bem-sucedido. Se você quer ser bem-aventurado, não pisa à direita nem à esquerda, mas medita na lei do Senhor de dia e de noite. Os mesmos termos do Salmo 1 estão lá em Josué, né? Capítulo 1. Como que vai ser essa batalha? Josué, capítulo 2, versículo 4, nós temos um milagre da conversão. Né? Os espias, 2 espias. Por que Deus mandou 2 espias depois de 40 anos? Porque quando ele mandou 12, só 2 foram fiéis. Aí dessa segunda vez ele manda só 2. Os 2 entram na casa de uma prostituta, Raabe. Existe ali um milagre da conversão. Aquela mulher, ela acolhe os espias, né? Essa é uma expressão que vai ser repetida no livro de Josué. Quando eles invadirem a terra e destruírem o povo, e diz assim, eles não mataram Raabe e sua família, porque ela acolheu os espias. Aí depois repete, eles não mataram Raabe e a sua família, porque ela acolheu os espias. Algumas pessoas tentam equivocadamente dizer o seguinte, não, Raabe não mentiu. Raabe, porque às vezes as narrativas elas nos colocam em situações que não são, assim, situações tão simples. A vida não é um caminho tão simples. Né? As histórias bíblicas, elas não são para serem entendidas de modo simples. Às vezes temos situações mais complexas.
A Bíblia diz que nós não devemos mentir, que falar a verdade é o caminho que agrada a Deus. Mas Raabe, ela recebeu os espias, e a Bíblia diz que ela escondeu os espias, e veio pessoas do povoado, da nação lá, e disseram assim: entrega esses homens que nós sabemos que você recebeu. E ela diz: olha, eles já foram embora. Eles já foram embora. Quando a Bíblia vai fazer referência a Raabe, não faz referência à mentira dela, porque ela mentiu. Assim como a Bíblia vai fazer referência às parteiras, não vai falar que elas mentiram, porque o rei Faraó mandou que elas matassem as crianças. E elas disseram, as mulheres hebreias, elas são muito vigorosas, quando a gente chega lá, elas já tiveram os filhos, elas mentiram. Mas o ponto é que nessa situação, o que importa ali, e é o que é mencionado, é que a verdade que deveria ser, o princípio que deveria ser priorizado é fazer tudo para preservar a vida. E ali, numa situação extraordinária, não numa situação ordinária, não comum, Raabe, ela não deveria de modo algum entregar aqueles espias. E é exatamente aquilo que vai salvar a sua vida. As parteiras, elas não deveriam de modo algum matar aquela criança, como se aquilo fosse um ato de obediência, um ato de verdade. Elas deveriam fazer o que estivesse ao seu alcance para preservar a vida. Da mesma forma, você está na sua casa, entra um estuprador, você tem uma criança, uma menina no quarto. Você não vai dizer ao estuprador, se ele perguntar se tem uma filha dentro do quarto, você não vai dizer a ele que tem, por causa de uma situação. Você deve falar a verdade em todo tempo. Mas numa situação extraordinária dessa, você vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para você preservar a vida. Essa é a situação de Raabe. Essa é a situação das parteiras. Então Raabe, ela não vai se mencionar, não é pauta da narrativa de Josué se ela mentiu ou deixou de mentir. O ponto ela fez de tudo para acolher os espias e preservar a vida dos espias. Esse é o ponto. Isso é o que importa. Mas aqui diz que ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. A história de Josué é uma história interessante, porque ela faz como se fosse uma recapitulação da história do Êxodo, né? Você vai ver em Josué capítulo 3, do verso 10 ao 16, o milagre das águas sendo cortadas, muito semelhante ao Êxodo. Em Josué capítulo 4, verso 21 ao 24, Deus fala literalmente como no Mar Vermelho vai acontecer a mesma coisa, Josué. Em Josué capítulo 5, ali, versículo 13 ao versículo 15, nós temos um episódio que é muito parecido ao episódio de Moisés na sarça. Josué capítulo 5, verso 13 ao 15 diz: quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. E Josué fez assim. Veja, a mesma palavra que Deus disse lá em Êxodo capítulo 3 para Moisés: tira as sandálias dos pés. Você vai ver nesse pós 40 anos os mesmos acontecimentos que Deus fez com Moisés. O Rio Jordão vai se dividir como o Mar Vermelho. Vai ter esse encontro extraordinário para ele tirar os pés, as sandálias dos pés. Vão ter vários episódios que remontam até que chega em Josué capítulo 6 e tem um milagre das muralhas caírem. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó
depois de rodeadas por 7 dias. Quando nós estamos lendo essa narrativa de Josué, quando nós estamos ensinando para os nossos filhos, mais do que narrar, nós precisamos chegar, qual é o ponto teológico da narrativa bíblica de rodear as muralhas altamente fortificadas por 6 dias e ao 7º dia rodear por 7 vezes e depois gritar para que as muralhas pudessem cair. Às vezes a gente reflete e quer destacar o poder de Deus, e é verdade, é um ponto a ser destacado nessa narrativa. Mas precisamos entender qual é em que se conecta essa história com a história da redenção. Como é que a guerra ela se conecta com a história de salvação, a história de redimir pessoas, de salvar pessoas? O que é que esse evento fala sobre isso? Aquela narrativa é uma das mais narrativas da Bíblia para falar sobre é impossível você se salvar por obras. As guerras, o povo se preparava para as guerras afiando a espada, preparando o escudo, preparando a arma de guerra, fazendo estratégias para invadir o povoado, para guerrear. Mas quando antecede a guerra, Deus se encontra com Josué e diz: olha, leia a verdade de Deus, medita na verdade de Deus, medita na Bíblia. Deus, em outras palavras, está dizendo: você não vai guerrear, Josué. Não vai ser pela sua força, vai ser pela graça. O derrubar das muralhas de Jericó representam que na nossa salvação nós não fazemos nada para conquistar a entrada na terra. A entrada na terra não é pelo nosso esforço. Você vai apenas rodear e gritar. É algo que, como estratégia de guerra, é algo ridículo. Como estratégia de guerra para vencer um exército inimigo altamente fortificado, é algo ineficaz. Mas é porque Deus está ensinando um conceito teológico. Vocês vão conquistar o direito a entrar na terra por aquilo que eu vou fazer. Eu vou ganhar a guerra por vocês, eu vou derrotar todas as barreiras que estão diante de vocês, eu vou destruir e vocês vão entrar graciosamente. Essa é a história da redenção. As muralhas sendo derrubadas representam que nós não podemos nos salvar pelas nossas obras, mas pela graça, pelo mérito de Cristo, nós podemos entrar pela fé no poder de Deus, na obra de Cristo. As muralhas são caídas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Nós cremos nesse método estabelecido por Deus, rodeamos as muralhas, mas rodear a muralha não vai fazer nós ganharmos a guerra. É uma representação de que o povo vai ver, o povo de Israel rodeando. Eles vão ver que não vai ser Israel que vai ganhar pela sua força, mas é o Senhor que vai adiante dele. É interessante você ler, né, esse versículo 31 de Hebreus diz: pela fé Raabe, a prostituta, né? O adjetivo, né? A prostituta, porque ele quer mencionar. O verso 30 ele complementa o verso 31, a narrativa, nós temos isso. É um Deus que faz algo extraordinário de modo visível. Ele destrói muralhas e ele transforma um coração. 2 milagres diferentes, né? Um milagre de derrubar uma muralha é um milagre extraordinário. E o milagre da conversão de uma prostituta também é um milagre extraordinário. Derrubar uma muralha e entrar num coração. Você sabe que um povo pagão, todos eles são condenados diante do Senhor. Raabe era aquela que se destacava no meio dos pagãos. Ela morava não dentro da cidade, ela morava em cima dos muros, porque até
ela era vista como uma mulher mais perversa até no meio dos pagãos. E Deus fez um milagre na vida dela. O que se você voltar os seus olhos para Josué capítulo 2, versículo 8 ao 13, vamos ver o que Raabe, ela falou, qual era a sua fé quando ela se encontrou com os espias. Josué capítulo 2, verso 8 ao 13. A Bíblia diz: antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Sehom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. É interessante o quanto de informação, de relato bíblico que Raabe já tinha. Talvez algumas pessoas que viajando, encontraram com os israelitas, pegaram essa informação, foram até Jericó e trouxeram essa informação, mas ela conhece a história do Êxodo. E ela, quando você lê na sua Bíblia e você vê a palavra Senhor em caixa alta, como está no versículo 8, como está no versículo 10, no versículo 11, a palavra ela é traduzida lá no hebraico, tá, o tetragrama, né? Yavé. É a palavra que os hebreus não sabem ao certo a pronúncia, talvez há uma especulação que seja Yavé, e por isso se traduz, né, por Senhor em caixa alta, para diferenciar de Senhor, a palavra mais comum usada para Senhor. Mas essa palavra, ela foi dita a primeira vez na Bíblia quando Deus se encontra com Moisés em Êxodo capítulo 3. Qual é o seu nome? Aí ele diz Yavé. Raabe, ela tinha até a informação de Êxodo 3. Nós estamos sabendo que Yavé apareceu a vocês, que Yavé abriu o mar vermelho, que Yavé é Deus em cima na terra, embaixo, em cima nos céus e embaixo na terra. Nós sabemos desse poder e todo o povo está derretido. E eu quero misericórdia. Eu quero misericórdia, assim como eu recebi vocês. Eu quero misericórdia sobre a minha família. Eu creio nesse Deus, é um Deus poderoso, e eu quero misericórdia. Ela creu nos relatos bíblicos. Ela creu naquilo que foi dito, das histórias da redenção do Senhor, e ela confiou, que a Bíblia diz aqui em Hebreus 11, verso 31, a prostituta, a meretriz. Essa história da redenção de Raabe, meus irmãos, é uma das mais ilustrações da Bíblia sobre misericórdia. Sobre como a redenção é poderosa para transformar vidas. Não importando o passado dessa pessoa, não importando o que ela fez, mas essa mulher, e vai se mencionar o passado dela para mostrar o poder da misericórdia, o poder do que é a redenção. Ela creu e ela não foi destruída. A prostituição de Raabe, na realidade, ilustra a prostituição de todas as pessoas que não conhecem o Senhor,
Ou de nós, como povo de Deus, quando nós, depois de assumirmos um casamento com o Senhor, nós voltamos para a vida de pecado, como é a história do livro do profeta Oséias. Oséias diz, olha, case-se, o Senhor diz, casa-se com a prostituta, para ilustrar o que é o povo de Israel, quando ele vai para o pecado, depois de ter feito aliança comigo. Uma prostituta que abandona, uma mulher que abandona o marido e vai para a prostituição, é exatamente a ilustração de nós, quando depois de assumirmos o compromisso com o Senhor, nós manchamos as nossas mãos com a vida de pecado. Mas por que Raabe não foi destruída? Com os desobedientes, porque ela acolheu os espias com paz. Ela acolheu os espias. Se você pegar Josué capítulo 6, verso 17. Josué capítulo 6, verso 17. Interessante essa referência, né? Ele diz: porém a cidade será condenada, e ela e tudo que nela houver, somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os espias que enviamos. Aí se você pegar Josué capítulo 6, lá no final agora, do verso 25, diz: mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai, e tudo que ela possuía, e Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. É porque ela acolheu os espias. É porque ela acolheu os mensageiros de Deus. É porque ela acolheu aquele que está representando a igreja, que está falando sobre a glória de Deus, que vai cumprir os propósitos de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 10... quando o Senhor Jesus Cristo vai falar sobre os apóstolos, Mateus capítulo 10, verso 40 ao 42, a Bíblia diz: quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. O Senhor está falando sobre nós, cada um de nós. Quando nós estamos indo falar sobre o reino de Deus para uma pessoa que não conhece o Senhor, e o modo como essa pessoa ela vai nos ouvir, se ela nos receber, qualquer um de nós que somos representantes da igreja, se ela nos recebe aquilo que nós falamos, ela recebe o Senhor. Se essa pessoa nos rejeita, ela rejeita o Senhor. Se essa pessoa ela dá um copo de água para saciar a nossa sede, é como se ela estivesse dando ao próprio Deus. Raabe estava recebendo os mensageiros de Deus. E era como se ela estivesse recebendo o próprio Deus. Ao receber um profeta, ao receber um justo, ao receber o representante de Deus. Por isso que Paulo ele vai falar em 2 Coríntios capítulo 5 que nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores, nós somos representantes de Deus aqui na terra. Quando alguém ouve aquilo que nós ensinamos, ele está ouvindo aquele que vem de Deus, ele está recebendo, né, o próprio Deus, o ensino de Deus. É interessante que quando tem uma guerra, quando as nações estão se preparando para a guerra, a primeira coisa que eles fazem é retirar a embaixada. O Brasil vai guerrear contra o Japão retira a embaixada daqui e vai embora. Não existe mais diálogo. Eu não quero relação com o Japão, então eu não quero relação com a sua embaixada.
Aí veja esse conceito para ficar mais claro, né? Agora, Mateus 10, verso 40, 42, é de modo positivo. Agora veja isso de modo negativo. Mateus 10, verso 14 e 15. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. É a representação de você... Eles iam de casa em casa, né? Andando na terra com sandálias. E a terra grudava. E aí, para representar que aquela casa era amaldiçoada, e eu não quero nem a terra que está dentro daquela casa grudada na minha sandália, eu vou bater a sandália para ir embora, que eu não quero ter parte com essa casa. Essa representação, ela indicava que a ira de Deus estava sobre aquela casa. Mas que para que eles entendessem a seriedade disso, ele faz alusão a uma história do Antigo Testamento, que é uma história das mais terríveis. A história de homens que desejam estuprar outros homens. Sodoma e Gomorra. E que Deus ficou tão indignado com a maldade daqueles homens que ele enviou fogo e enxofre dos céus. E toda vez que na Bíblia faz referência ao inferno, diz que lá tem fogo e enxofre. Mandou do céu para Sodoma e Gomorra para destruir. Aquelas pessoas foram mortas e elas ainda vão comparecer diante do juízo final e elas vão para a condenação eterna. Sodoma e Gomorra é um exemplo, uma ilustração sobre como Deus ele pune, ele visita com ira aqueles que não temem o seu nome. Mas quer ver algo muito pior, mais grave. É uma pessoa não receber os mensageiros de Deus. Haverá mais rigor para Sodoma, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que no dia do juízo, do que para aquela cidade. Quem não ouvir falar, não quiser ouvir os mensageiros de Deus falar sobre a glória da nova revelação. É aquele conceito que já em Hebreus já tratou, né? Um período de maior revelação, você rejeitar a maior revelação, isso é mais grave até do que o pecado de Sodoma e Gomorra. Haverá menos rigor no dia do juízo. Aí daí a Escritura nos ensina, né? Não vai ser, o julgamento ele não vai ser uma coisa simples assim, condenada, aprovada. Haverá assim como na glória haverá galardão, na condenação haverá menos ou mais rigor. Haverá intensidade na condenação e haverá intensidade na vida eterna. Nos dois estados haverá essa questão de intensidade. Como será isso? Quais as implicações disso? Nós não sabemos em detalhes. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para... voltando agora para Hebreus, capítulo 11. O que essa Raabe fez foi receber os mensageiros de Deus. Ela queria ouvir sobre esse Deus, ela queria entrar em aliança com Deus. E ela diz que toda a cidade ficou com medo. Isso é impressionante, porque quando você... Eu já preguei muitas vezes em sepultamentos, e você vê até aquelas pessoas que você conhece, que é ateu, que é pessoa zombadora do evangelho, na hora do sepultamento, quando tem um corpo lá de um ente querido, alguém que eu cresci junto com ele, que eu vi, que eu conhecia, que ontem estava comigo, todos estão com semblantes abatidos, temerosos diante daquele cenário. É algo que faz todo homem temer. Eles ficam apavorados diante daquela cena. Mas o que algumas pessoas diante daquela cena, elas podem reagir para ter aliança com Deus, se quebrantar diante de Deus. E outras pessoas simplesmente não mudam a vida. Raabe disse que todo mundo estava com medo ao ouvir os relatos da obra de Deus, mas a grande maioria do povo não se converteu ao Senhor, não mudou a vida. Mas Raabe sim, o medo dela fez agora, o medo de ter, eu vou me encontrar com esse Deus, eu quero
ter aliança com esse Deus, não adianta fugir dele, não adianta eu militar contra ele, eu preciso ter uma relação com ele e eu confio na sua misericórdia, ainda que eu tenha feito todas as misérias, todo o pecado na minha vida, eu confio na sua misericórdia. A vida pela fé de Raabe, ela destaca exatamente isso. Ela confiava na misericórdia de Deus. Em Êxodo capítulo 20 diz que até 1000 gerações, né, é a base para aquela palavra de Paulo lá em Atos para dizer, né, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A base são os anexos do segundo mandamento. Raabe, com base nisso, ela vai suplicar misericórdia não somente para ela, mas para a sua casa. Que misericórdia que tira uma prostituta marginalizada na cidade dos pagãos e faz ela adentrar ao povo de Deus. E não apenas isso, ela vai adentrar, ela vai casar e ela vai ser da genealogia de Cristo. Ela vai ser mencionada em Mateus capítulo 1 como daquele ventre vai sair uma criança que vai sair a filhos e filhos até chegar a Boaz, aquele homem. Imagine a ligação, o tempo entre Raabe e Ruth é muito próximo. Aquele homem, na história da sua própria família, ele sabia o que era misericórdia. E quando ele vai derramar misericórdia para com Ruth, ele sabia o poder do Evangelho, o poder transformador, o poder da misericórdia. A vida pela fé de Raabe, ela nos ensina que a graça não anula a restauração. Se você ler Josué capítulo 6, verso 23, a Bíblia diz: então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Ela vai passar por um período de restauração. Ela foi perdoada completamente, ela vai entrar ao povo de Deus e vai ser tida como judia, como pertencente à família da aliança, mas ela vai ter que passar por um período de restauração. Assim como é a descrição lá em Levítico, ela vai depois entrar, mas primeiro passa por um período de restauração. Assim como nós aprendemos em Tiago capítulo 2, a vida pela fé não é uma vida que nos isenta das nossas obras, porque a fé sem obras é morta. Mas para onde o Senhor Ele quer nos levar? Por meio desse texto, do verso 30 ao verso 31. E eu vou adiantar esses versículos que serão trabalhados no próximo domingo. Mas veja a conclusão de Hebreus 11, verso 39 ao 40. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, nós temos muitos exemplos de atos extraordinários, de homens que temeram a Deus, de homens que viveram pela fé, homens que fizeram coisas extraordinárias, que tiveram fé no Senhor, na obra da redenção, na mensagem da redenção, mas no final ele diz, nós vivemos em um período melhor. Nós vivemos em um período melhor. As pessoas estavam saindo da igreja, indo para o judaísmo. E o que o autor dos Hebreus está dizendo, olha, não olha para esses homens e coloca eles num patamar inalcançável. Porque hoje nós temos que ter mais fé do que esses homens. Nós estamos vivendo em um período de maior revelação, de maior instrução da verdade de Deus. Aqueles homens nos encorajam.
É como você olha para heróis da fé, dizendo, aquele homem é singular, o que ele fez foi algo extraordinário, eu jamais vou conseguir fazer. Se você olha para Hebreus 11 nesse sentido, você não entendeu Hebreus 11. Porque o autor dos Hebreus está dizendo, ó, se eles fizeram isso no período da antiga aliança, nós precisamos fazer mais. O que Deus espera de nós não é incredulidade, mas é uma fé operosa. Se no período das sombras esses homens temeram a Deus, esses homens creram nos milagres de Deus, o que Deus espera de nós? Se você atentar para Hebreus capítulo 12, ele vai dizer, portanto, para onde nos leva o capítulo 11? Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, corramos. Né? Ele vai dizer, se essas testemunhas estão olhando para nós lá dos céus, o que é que nós devemos fazer? O que Deus espera de nós é entregarmos a nossa vida com fé, não com incredulidade. Que o Senhor Deus nos abençoe.